Hello, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui poder gravar mais um vídeo para vocês. E apesar desse cenário aqui completamente diferente, com bercinho, cômoda e banheiro aqui, é apenas um cenário e o assunto de hoje não é maternidade, tá? Primeiramente, peço desculpas pelo barulhinho do vento, mas é porque tá muito calor, então meu cabelinho vai ficar voando aqui para vocês, mas é por causa disso. Hoje eu vim falar para vocês como eu consegui a lista de espera do ProUni, como eu consegui voltar para a faculdade através do ProUni. Então, se você quiser saber mais a respeito, é só continuar assistindo esse vídeo. Vem comigo. Pessoal, para quem acompanha os meus vídeos sobre faculdade, de ProUni, SISU, Enem, essas coisas, sabe que eu falo bastante a respeito de que eu já tinha conseguido uma bolsa e tal. Vou resumir a minha história. Quando eu estudava no Rio, eu tinha sim a bolsa 100% do ProUni, tinha entrado pelo ProUni para odontologia. Quando eu me casei, que eu vim para São Paulo, eu precisei cancelar minha bolsa porque aqui a faculdade que eu transferi a princípio não tinha o ProUni e tal, e eu ia fazer o FIES, isso em 2015. Daí eu cancelei o ProUni porque você não pode ter os dois programas. Acabou que eu não consegui o FIES, isso Deus sabe todas as coisas, né? Não consegui o FIES e tal, fiquei o ano de 2015, o primeiro semestre todo parado. Voltei para odonto no segundo semestre de 2015 e como pagante. Ou seja, eu estava indo para a faculdade, mas eu estava pagando. Porém, eu só fazia 3 matérias e tal, dava para pagar, mas a situação é bem diferente. Para quem é pagante de odonto, quem sabe a realidade, quem está tentando fazer vestibular, sabe que é um curso muito caro, é um curso com mensalidade de R$ 2.000, ou até mais, se bobear em algumas da universidade, e que, tipo assim, exige um planejamento financeiro, exige uma certa condição, se não uma certa ajuda da família para poder custear o curso, porque fora a mensalidade que você paga, tem também os materiais que você usa e etc. Ou seja, ficaria inviável para minha situação aqui de casa. Fora que eu engravidei, como você já sabe, então sustentar um filho, bancar uma casa, bancar uma família, e ainda pagar uma faculdade de odonto ficou realmente surreal. Então o que acontece? Eu resolvi no ano de 2016 trancar a faculdade como pagante. Cancelei a matrícula, porque se eu trancasse, eu teria que continuar pagando algumas coisas lá. Eu tinha feito um rolo com a universidade de financiamento e eu teria que continuar pagando. Então eu cancelei a matrícula e fiquei esperando para a Uni. Por quê? No ano de 2015, eu fiz o Enem na esperança de conseguir o ProUni. Espero que tenha dado para vocês entenderem o rolo. Beleza. Fiz o programa do SISU, fiz o ProUni, e se você me acompanha no Facebook e no Instagram, você sabe que eu passei para a UFSCar pelo SISU, para Ciências Biológicas, e eu passei na segunda chamada, tá? E beleza, só que na mesma época que eu passei, eu estava acompanhando a lista de espera, não. Eu estava acompanhando o processo seletivo do ProUni. Acabou que no final das contas, quando foi na hora do vamos ver de ir para o UFSCar, eu não quis ir porque é um assunto que eu já até conversei com vocês. Assim, se não é o curso que você sonha, se você tem isso bem definido na sua vida, tipo assim, o curso, uma meta, uma coisa bem definida, não adianta que você só vai entrar para ter status e tomar o lugar do outro. E era o que eu ia fazer. Eu ia entrar, os motivos que eu iria entrar era porque era uma universidade federal e porque era um curso parecidinho com o meu, mas que no futuro eu queria voltar para o odonto. Ou seja, eu ia tomar o lugar de alguém que realmente queria biologia. Então, pensando nisso, eu decidi não ir. Porque na mesma época que eu estava esperando o SISU, eu também estava no ProUni. Então eu sabia a luta de quem estava na fila, né? Então eu pensei, se alguém que não quer odonto faz isso que eu estou fazendo com essa pessoa, não é ruim, sabe? Eu não quero isso pra mim, então eu não vou fazer isso com os outros. Então eu desisti da biologia. Daí eu continuei na luta com o ProUni. Para quem fez o ProUni sabe que teve a primeira chamada, a segunda chamada. Eu fiz as duas chamadas, estava sempre checando e não consegui passar, tá? Na primeira e na segunda. Porém, ainda tinha lista de espera. E é uma dica aqui que eu deixo para você que tá nesse processo assim de tentar uma universidade e tal. Sempre acompanhe, sempre. Fica ligado nessas listas de espera, nessas chamadas, porque acontece, se você ficar com preguiça, eu vou chamar preguiça porque realmente
Parece que é o que algumas pessoas têm. Você não consegue, você perde a vaga por muito pouco. Eu vi pessoas perderem a vaga porque simplesmente esqueceram de olhar o sistema, ou simplesmente não se atentaram à data. Então, se atente às suas datas para você tentar conseguir essa lista. Beleza. Me inscrevi na lista de espera e daí saiu o resultado. A lista de espera funciona assim. Tanto que é por isso que eu decidi gravar esse vídeo, porque eu não sabia bem como é que funcionava, agora eu sei. A lista de espera funciona da seguinte maneira. A faculdade vai falar lá no ProUni o seguinte, ó, no meu caso, por exemplo, tem três bolsas 100% para odonto que ainda não foram preenchidas, tá? E você pode vir manifestar o interesse ou não. Sendo que dessas 3 bolsas, eu era o 4º lugar. Olha, parece que é falta de sorte, né? Eu era o 4º lugar de 3 bolsas. E tinham 3 pessoas na minha frente, assim, que manifestaram interesse na lista de espera. Só que o que acontece? É o que eu falei dos prazos. Depois que você manifesta o interesse na lista de espera, a faculdade, ela abre, por exemplo, a minha abriu somente 2 dias para a pessoa que estava na lista ir lá na faculdade, apresentar a documentação do ProUni e já fazer a matrícula, tá? E o meu caso foi o seguinte, eu estava na lista de espera, eu estava em 4º, mas eu estava lá, então eu fui. No dia que eu fui logo no primeiro dia que abriu, gente, não deixei nem para ir no segundo, separei minha documentação toda certinha, estive na universidade, e a mulher que me atendeu falou o seguinte, Pamela, nenhum dos 3 concorrentes que estão na tua frente, ou seja, nenhuma das 3 pessoas que estavam lá na minha frente apareceram, tu é a primeira. Isso no primeiro dia, eu fui tipo 8 horas da noite. E ela falou, tem até amanhã, mas você pode... Aí o que ela fez? Recolheu a minha documentação, já fez ali a comprovação de informações, separou os documentos para minha matrícula e deixou guardadinho lá. Mas ela falou assim, ó, prioridade não é tua. Se as 3 pessoas que estiverem na tua frente vierem, elas vão pegar a vaga, não é garantido. Eu falei, beleza. Então você tem que estar ciente disso também. Na lista de espera não é garantido, ainda mais se você está numa situação como a minha. Muita gente entrou em contato comigo falando assim, Pamela, eu tô em 10º de 8 vagas. Eu tô em 20º de 15. Meu, é garantido? Não é garantido, mas é uma chance que você tem. Então, mesmo que não seja garantido, tenta, tá? Comigo foi o que aconteceu e pra honra e glória do Senhor Jesus eu consegui. Beleza. Passaram, o primeiro dia passou, o segundo dia passou. Quando foi depois que acabou a inscrição, a mulher me ligou, Pamela, nenhuma das pessoas que estavam na tua frente vieram e a vaga é tua. Tu pegou a bolsa de odonto. E daí eu tive que ir lá fazer matrícula e tal, e comecei as aulas, tá? A lista de espera, você entra no mesmo semestre, tá? Eu entrei no primeiro semestre de 2016, entrei, óbvio, que atrasada, porque as aulas começaram em meado de fevereiro e eu só passei em meado de março, comecei a faculdade dia 15 de março. Por causa da lista de espera, demora muito o trâmite, né? E, enfim, consegui, tá? Muita gente também entrou em contato comigo me perguntando a nota do Enem que eu fiz. Muita gente não, porque eu não falei que eu ia fazer o Enem. Mas tem gente que entra em contato e me pergunta, mas você fez o Enem, né? Quanto você tirou e tal, pra eu saber qual é a minha chance. E eu resolvi falar as minhas notas, que não foram altas, para uma pessoa que tenta odontologia, tá? Foi uma nota muito baixa, mas eu passei por misericórdia do Senhor, em primeiro lugar, por promessa de Deus, e em segundo lugar, por essa atenção que eu tive nessa lista de espera. Então, juntou as duas coisas, tá? Porque tinha gente com nota, tipo, o dobro maior do que a minha e não foram. Simplesmente, talvez, por um descuido e tal, tá? E vamos lá. Em linguagens, na prova de linguagens, que é português e tal, eu tirei 618,40,4. Ciências da natureza, que era pra minha nota ser top, porque odonto, né? Eu tirei 537,7. Ciências humanas, eu tirei 652. Matemática, eu tirei 544,5. E a redação, página. A redação, quando eu vi, gente, assim, antes de todo esse processo, quando eu vi, eu chorei, sério, porque minha redação, nunca na minha vida eu tive uma nota tão baixa de redação. Minha nota de redação no Enem era sempre 780 mais baixa. E nesse ano de 2015 que eu fiz, a minha nota foi 580. Foi uma nota que eu considerei muito baixa, porque principalmente no SISU, a redação tem um peso muito grande. Então, eu considero uma nota baixa, tá? A minha média do ProUni foi 586
586,52, tá? 586. Eu comecei, então, até uma mensagem para você não desistir, porque eu comecei no dia da inscrição do ProUni, eu estava na primeira opção, eram 2 vagas apenas para odonto, e eu estava em 9º lugar, e tipo, tinha muita gente boa na minha frente, eu sei disso. Na segunda chamada do ProUni, eu subi um pouquinho, fui para 7º lugar, mas o que me salvou mesmo foi a lista de espera, porque teve gente que não manifestou o interesse, então eu subi para 4º, e os 3 que estavam na minha frente não foram. Então, galera, fiquem atentos aos prazos, tá? Eu sei que esse vídeo foi demorado, porque eu também estava passando por esse processo. Não teria como eu gravar antes para poder informar vocês. Mas vai ter uma edição do ProUni agora, no 2º semestre de 2016. Então, fica ligado nas datas, certinho, sempre. Fica atento. O ProUni não te manda e-mail. O e-mail, ele até mandou e-mail para mim, mas demorou muito. Foi, tipo assim, muito em cima da hora. Todo dia, praticamente, eu entrava, anotava, botava despertador no celular para mim ficar ligada nisso. E da mesma forma que é o ProUni, é o SISU também. O SISU, na UFSCar, foi o seguinte, quando eu consegui. Foi lá, manifestei o interesse também na lista de espera do SISU. E daí, a partir desse momento, eu tive que acompanhar no site da UFSCar. Então, todo dia eu entrava no UFSCar, olhava o cronograma deles e tal. E no dia que saiu a segunda chamada deles, eu vi que meu nome estava lá, eu já fui direto na faculdade para poder ver o trâmite todo também, tá bom? Então, uma dica que eu dou para vocês é sempre ficarem alertas a essas datas que tem, porque são datas-chave. São datas que salvam vidas. Às vezes você pode até ficar triste, né? Eu fiquei, quando eu vi que meu nome eu não tinha passado, as aulas começaram e eu não estava indo, entendeu? Mas eu persisti ali, porque tem gente que realmente desanima e tal. Mas eu persisti ali, fiquei olhando tudo certinho e graças ao Senhor Jesus consegui e estou cursando odonto novamente, com a bolsa 100%, tá? Eu resolvi gravar esse vídeo, espero que tenha ajudado você. E eu vou abrir nesse vídeo um tópico de perguntas. Se você tem alguma dúvida em relação a ProUni e SISU, pode deixar para mim, que eu vou responder em outro vídeo para vocês, a respeito de lista de espera, essas coisas assim. Eu vou tentar gravar um outro vídeo resposta para vocês, tá? Se você tiver alguma dúvida e tal. Sobre a minha faculdade, eu também posso gravar, mas eu preciso das perguntas, porque eu já sei bem ao certo o que eu vou falar, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu falei pra caramba, mas sei lá, enfim, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal pra poder me ajudar, tá bom? Divulgar pra alguém que você acha que vai ser útil, tá bom? E é isso. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau!